bem, senhoras e senhores, eu sou o Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos, e eu tô há alguns dias para fazer alguns comentários sobre a famosa lista de dispensa, que não é exatamente de dispensa, que Alexandre Galo preparou para entregar para empresários e tudo mais, aí outros clubes, que envolve 20 jogadores do Santos atual. Todos são absolutamente dispensáveis, é um negócio de louco quanto contrato ruim o Santos tem em mãos. Lembrando que o Santos assinou esses contratos, então não culpe o jogador, culpe os dirigentes. Essa lista foi divulgada pelo Lucas Mussetti no UOL, pela Gabi da Live do Trio, olha só que coisa, todo dia, 10 da manhã, segunda a sexta, em suas redes sociais. Só que a gente comentou na Live do Trio, e outros tantos canais comentaram sobre essa lista. Eu vou passar rapidamente por ela, mas como você viu no título, se eu não mudei o título, porque minha mente às vezes prega peças em mim mesmo, eu quero falar de como o Paysandu quer ajudar o Santos nessa bagaça. É uma coisa incrível, o Paysandu quer ser o melhor amigo do Santos, quer fazer na broderagem, mas o Santos, pelo jeito, não está muito afim. Vamos chegar nessa parte. A lista de dispensa, eu preciso pontuar primeiro que não é exatamente de dispensa, porque dispensa você pega o contrato, rescinde e tchau. Isso não vai acontecer. Muito provavelmente com todos aí. Acho que vai ser bem difícil conseguir rescindir de fato com alguém, mas dá para discutir. O objetivo do Santos, na verdade, é vender ou emprestar. Spoiler também, acho quase impossível conseguir vender alguém. Quase impossível mesmo. Eu acho que dos 20 nomes, 20 o Santos não vai conseguir vender, o que é muito triste. Emprestar, acho que boa parte conseguirá, talvez consiga negociar rescisões de alguns também. Então eu vou falar sobre isso depois, sobre essa história do Paysandu querer muitos jogadores para ajudar o Santos. E olha que eles contrataram o Casares esse ano e dispensaram antes mesmo do fim da Série B. Ou seja, poderiam ter aprendido a lição. Não aprenderam. Se você torce para o Paysandu e está me assistindo, não conte para o seu presidente. Muito obrigado. Leiam no UOL a lista dos dispensáveis formada por Alexandre Galo, intrigando por aí para ver se alguém se interessa. Alguns já saíram, inclusive, pelo menos um já saiu. O goleiro é o suposto, eu me recuso a comentar, a minha revolta de que ele ainda tem contrato com o Santos me causa sentimentos que eu prefiro não externar, tamanha a raiva que eu sinto. Laterais direitos, agora começa a ficar interessante a discussão. Rainer, Rodrigo Ferreira e João Lucas. O João Lucas vai ter mercado, o Santos, por colocá-lo nessa lista, mostra que não quer ficar com ele, ótimo, não tem que querer mesmo, mas esse talvez seja o único que o Santos consiga vender. Ele é o único que eu olho e falo, não, ok, talvez consiga vendê-lo. Foi razoavelmente bem no Juventude, pelo menos a história é contada assim, assumo, não vi. Tinha mais o que fazer na minha vida, tipo ficar triste com a Série B. Mas a história que se conta é que o João Lucas foi bem na Série A, então talvez o Santos consiga vendê-lo. Agora, o Rainer e o Rodrigo Ferreira são casos graves, né? Primeiro, por colocá-los na lista, a gente já observa que pelo menos internamente aprenderam que erraram na contratação dos dois. Mas eu pergunto, dirigentes, seja lá qual for, de repente um foi escolha do Galo, outro do Marcelo Teixeira, outro de algum outro cara, do Carille. Tirando o Carille, por que eles continuam empregados? Bem, o presidente porque é o presidente, não é essa questão. Mas o Galo e quem mais tenha feito uma análise de mercado e de desempenho que tenha achado uma boa pagar por eles dois. Assinar contratos longos. O Rainer foi comprado durante a temporada. Por quê? Meses depois eles estão em lista de dispensa. O Rodrigo Ferreira, pelo jeito, tem negociações com times do interior. E o Rainer tem uma pequena novidade daqui a pouco nesse vídeo. Mas o Santos querer se livrar dos dois é muito interessante. Na zaga, Luiz Felipe, que está negociando com o Goiás. Então, beleza. Jair Ventura, aparentemente, é muito fã do Luiz Felipe. Estava com ele no Atlético Goianiense também durante parte desse ano. O Alex, que segundo o Mussetti, não avançou na negociação com o Remo, então segue jogador do Santos. O Alex, renovaram por 2 anos com ele nessa temporada. Vou falar o quê? Tem que estar aí, mas o Santos não vai conseguir vender nenhum desses, tirando o João Lucas, eu acho que consiga vender. E o Diego Borges, para quem não sabe, vai jogar a Copinha, mas ele vai estourar a idade na Copinha e vai pro profissional. Não é um zagueiro que tenha, nesse momento, condições de agregar no nível que o Santos precisa na Série A, então eu entendo procurar um lugar para ele. Meio-campistas, o Sandri, que é o nome mais surpreendente aí, mas na minha tier list de jogadores que deveriam ficar, deveriam sair, enfim, eu coloquei o Sandri como alguém que o Santos poderia emprestar. Não acho que vai vender, tá rolando uma negociação com o Mirassol pelo jeito aí, eu acho que é um caminho interessante pro Sandri, porque nos últimos anos ele lesionou o joelho 2 vezes, teve outras lesões menos graves, mas também afastaram ele bastante tempo de campo, não consegue se firmar e não acho que vai ter espaço, então assim, faz sentido, ainda mais com o Santos procurando vários volantes. O próprio Marcelo Teixeira confirmou no Esporte por Esporte de sexta que realmente está negociando pelo Eric do Atlético Paranaense. Então assim, o Sandri não vai ter espaço, é interessante que ele busque novos ares para o Santos conseguir vender no futuro ou para que ele volte melhorado, vai saber. Rodrigo Fernandes, é inacreditável que o Santos tenha contrato longo com ele. Vinícius Balieiro é mais inacreditável ainda. O Rodrigo Fernandes, cara, se você não conseguiu vendê-lo no primeiro ano, não vai ser agora, que o próprio time que ele jogou, o Newell's Old Boys, não quis.
E o Balieiro, cara, é inacreditável. Matheus Nunes já foi para Portuguesa, então pelo menos esse empréstimo já rolou. O Balão, que infelizmente foi mais um ano ruim, não conseguiu voltar ao que foi no Sub-20 há uns 2, 3 anos, acho que 3 é mais possível. O Lucas Lima, que obviamente o Santos não pode cogitar que apareça no Santos, no CT, perdão. E aí tem dois nomes interessantes para completar os meias. O Patrick e o Billy Arce. O Santos colocar o Billy Arce numa lista de dispensa é assinar atestado de incompetência. Afinal de contas, trouxe ele durante a Série B, ele conseguiu jogar 2 partidas, entrando no meio, jogando nada, e já assumiram que não dá. Quem assinou esse contrato? Quem aceitou que esse cara pisasse na Vila? Essa pessoa está empregada no Santos? Não deveria. E o Patrick é a mesma coisa, né? Todo o discurso de Série A, jogador de Série A, pra gente descobrir que ele não consegue jogar nem na Série B. Fora de forma, lento, praticamente um ex-jogador em atividade. Todo mundo sabe disso e agora ele tá numa lista de dispensa. Só que o Santos tem que pagar o Atlético Mineiro por ele ainda. E aí, vão fazer o quê? Vão conseguir? Eu duvido. Se prepare para a reinauguração do Portão B, com o Patrick sendo quem chega no CT na representação e manda um pra lá, ele faz. Enquanto a janela vai subindo e sendo fechada. Lembra dessa cena? Ela existiu. No ataque, o Andrei e o Enzo da base, 2 jogadores que pro profissional realmente não conseguiriam trazer muita coisa. O Enzo ainda vai jogar copinha, tem idade para copinha, mas também estoura. Mas de verdade não tem nada que possa fazer no profissional de interessante. E aí tem 3 nomes que a gente precisa discutir. O primeiro é o Furt, que eu também na minha tier list de quem fica, quem sai, coloquei sai, porque o salário dele vai para mais de 1 milhão por mês ano que vem. Pausa para você respirar, suspirar e ficar inconformado junto comigo. Quem vai querer pagar pelo Furt? São 6 meses de contrato, se eu não estou enganado, né? Acho que até o meio do ano. De repente já pinta um pré-contrato aí, ou pelo menos o contrato se esvai daqui a pouco e contém um pouco o tamanho do dano, mas o dano é grande. Morelos, que o Atlético Nacional está negociando com o Santos para que ele fique por lá por mais pelo menos 6 meses, por favor fique. E o Indy, que é o nome mais misterioso de todos, afinal de contas a gente nunca viu. Ele existe? Não sei, de repente ele é um fantasma que colocam lá para dizer que é jogador, vai saber. Alguns outros jogadores acabam o contrato, o Alisson, Bruno Marques, o Fernandinho, o Laquintano, o Mazotti, o Pedrinho, o Renan e o Serginho. O Mazotti acho que já rescindiu, por isso que essa parte da matéria tá errada, mas enfim. Todos podem ir embora, tchau e benção. O Bigode, Juliano. O Bigode tá na matéria dizendo que negocia com o Mirassol e o Santos não pode estender. Agora, o Juliano não tá na matéria, isso me preocupa, porque ele não poderia ficar. Mas tô sentindo o cheirinho de permanência, o que é preocupante demais. Agora vamos para a parte mais legal do vídeo, depois de 8 minutos. Parabéns a mim mesmo. A Gabi postou no Twitter dela, um erro, como eu sempre digo, escrever no Twitter, uma lista de 8 jogadores que o Paysandu sondou, perguntou ao Santos se não liberaria. O Paysandu quer ser o nosso melhor amigo. Os 8 o Santos poderia doar. De verdade, os 8, assim. Tipo, pega. Ah, mas tem que procurar venda, não vai lucrar. Não me interessa, eu só não quero ver esses caras com a camisa do Santos. Vamos à lista. Billy Arce já começa por aí, já me surpreendeu. Cara, imagina se o Billy Arce topa jogar a Série B pelo Paysandu. Ia ser mó legal. Rainer, leva. João Lucas, esse tem que pagar. Lucas Braga, leva. Lucas Lima, leva. Luiz Felipe, leva. Eu sei que o Lucas Lima e o Luiz Felipe provavelmente não vão pra lá, mas eu tô passando a lista que eles sondaram. E o Sandri? Seria um empréstimo interessante. Acho que o Sandri conseguiria um empréstimo numa Série A, mas deixa pra lá. Ah, e o Andrei. Eu pulei o Andrei ali sem querer. E o Andrei também não tem nível pro Santos. Então vamos lá. A Gabi acrescenta que o Luiz Felipe tá a caminho do Goiás. E aí, o Lucas Lima perto do Sport e o João Lucas tem propostas de venda. Então já acordaram 3 desses 5. Só que ela corta mais 1, 2, mais 2, 3. Ela corta mais 3. O Rainer, o Sandri e o Lucas Braga, segundo ela, devem atuar por clubes de Série A. Não sendo o Santos Futebol Clube, tá bom. Mas aparentemente o Rainer... o Sandri tem proposta do Mirassol, eu falei, mas o Rainer e o Lucas Braga têm propostas de times da Série A. Por favor, que elas sejam concretizadas, assinadas e que eles nunca mais vistam a camisa do Santos. É só isso que a gente quer. Andrei e Billy Arce teriam mais chances de reforçar o papão, ela completa. Passando tudo isso para declarar aqui, muito obrigado por ser um amigo, essa amizade é muito bonita. Eu, inclusive, torço para que vocês levem pelo menos uns 4 aí desses 8, 5, 6, pode ser os 8 também, sejam felizes. Tem mais, Paysandu. Tem mais gente aí. Dá uma cavucada que vocês acham mais gente, vocês podem levar. Já levaram até o Casares. Talvez vocês queiram esquecer isso. Leva mais gente, não tem problema. Eu apoio, eu faço campanha.